graça e paz. Vamos para mais um devocional, tempo onde o Senhor vai comunicar coisas ao nosso coração. E hoje nós vamos falar um pouco sobre autoconhecimento, sobre que uma mulher focada, destemida, uma mulher ousada, é uma mulher que se conhece. E Deus, ele se importa com isso. E eu quero trilhar esse caminho com você hoje. Vem comigo então e o Senhor vai nos tocar nesse momento. Se você crê nisso, diga amém. Eu quero falar com você sobre isso, já começando, para a gente tirar as pedras do bolso, falando a respeito de que ninguém gosta de ser criticado, né? Eu também não gosto não, gente. Ouvir que alguma coisa que a gente fez não foi o melhor, não foi como se esperava, ou que não deu certo, nunca é fácil. Ouvir críticas, ouvir esse tipo de coisa nunca é fácil para ninguém, né? Mas é necessário. E o próprio Deus, ele se importa com isso, tanto é que ele mesmo nos comunica, coisa que nós precisamos melhorar, estações, lugares que nós nos colocamos, que nós não deveríamos de estar. E a prova disso é que no livro de Apocalipse, no capítulo 3 e no verso 15, Deus ele fala: conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Esse texto é um texto forte, é um texto que a gente escuta muito falar, mas é um texto que está na Bíblia e que Deus quis que estivesse lá. Porque Deus, ele fala: eu conheço suas obras, eu conheço sua caminhada. Nós, às vezes, podemos disfarçar para algumas pessoas, nós podemos até disfarçar para nós mesmos, porque muitas vezes a gente mesmo não quer reconhecer áreas na nossa vida que a gente precisa ser trabalhada, que a gente realmente tem desafios, áreas vulneráveis da nossa vida, onde nós precisamos trabalhar para fortalecê-las. Eu costumo dizer que não tem nada que não possa ser mudado. E a gente pode sim, pela prática, busca da palavra, a gente pode sim mudar comportamentos, mudar atitudes, porque Deus, ele nos capacita, ele nos ajuda, ele nos deu a provisão do seu Espírito para que nós possamos ser melhores a cada dia. A própria palavra de Deus diz que a nossa vida é de fé em fé, é de glória em glória, e nós podemos sim avançar com a exposição da nossa vida diante do Senhor. Mas para isso acontecer, o primeiro passo é cair em si, é poder ouvir e se conhecer. E aqui o Senhor está falando: eu conheço suas obras, eu estou com os meus olhos sobre você. E eu penso que também o filho pródigo, quando ele teve uma decisão errada e ele caiu por um caminho e quis conhecer coisas fora, coisas do mundo, ele saiu da sua parentela, a primeira atitude que ele teve para poder voltar ao caminho da provisão, ao caminho do cuidado do pai, da sua família, foi cair em si, foi reconhecer o que ele estava fazendo de errado, que não agradava a Deus. Então, esse caminho de estar focado, de poder crescer, evoluir, ser melhor a cada dia, está totalmente ligado com nos conhecermos, com aprender a ouvir e a se conhecer, a saber qual é a área que nós precisamos de maior vigilância, qual é a área que nós precisamos colocar foco, né? E isso tudo nós podemos fazer com o auxílio de Deus, porque Deus, como um pai, ele sim corrige os seus filhos. A palavra no livro de Hebreus já fala sobre isso. Você, se é pai e mãe, você sabe que você não vai permitir ou jamais ficar olhando o seu filho fazer coisas erradas, se perder, sair do caminho sem dar uma orientação, sem buscar corrigi-lo para que ele possa ser instruído e ser melhor do que aquilo que ele está fazendo. Então, esse é um caminho seguro para nós. E falando sobre isso, eu me lembro da avaliação da academia. Eu não sei se você já fez isso, mas eu já. E olha que não foi bom, viu? Não foi bom parar ali na frente daquela balança e ouvir o que eu ouvi, gente. Aquelas taxas, tudo não tava negócio, não tava legal. Eu disse: não deve ser de mim, isso deve estar com algum problema essa máquina. Mas era sobre mim, eram coisas que eu precisava melhorar. E Lisa, no livro que nós estamos recebendo como uma base, como uma inspiração para esses devocionais, no Despertar da Leoa, ela fala sobre alguém que teve uma visão sobre ela. E essa pessoa viu ela de uma forma forte e ela disse: eu vou dar um passo em direção a isso. E ela foi para uma academia. E ela disse que o diagnóstico dessa academia deu para ela que ela era uma falsa gorda magra.
E aí ela disse que foi muito ruim ouvir isso, e ela conta esse relato. E eu me lembrei, realmente, esse autoconhecimento é muito desafiador. Eu lembro também do reparo do carro, né? O carro precisa de revisão. E geralmente, quando a gente vai viajar, vai para um lugar mais longe, a gente precisa fazer uma revisão. Porque com o carro ajustado, com tudo os pneus cheinhos, o motor tudo funcionando, óleo, água, tudo certinho, a gente chega mais longe. A gente não é pego de surpresa. Eu lembro de um momento em que eu estava andando com o meu carro e andando, né? Porque eu, mulher, a gente anda, carro para andar, né? E aí o meu marido ficou sem carro e ele pegou o meu carro. E quando ele pegou meu carro, ele disse: mulher, você só anda nesse carro, você não faz nada nele. Porque estava faltando óleo, água, estava com vazamento de água, a gente teve que fazer um reparo grande no carro. Mas quem disse que eu sabia daquilo? Eu não tinha parado para analisar, para conhecer como que estava de fato o carro naquele momento. Mas eu não chegaria muito longe com o carro daquele jeito. Se eu continuasse mais um pouquinho, ia estragar o motor de uma forma bem feia e que me daria um prejuízo muito grande. Então, o autoconhecimento, ele é isso, ele faz você chegar mais longe. E eu quero te dar 3 dicas para que você possa avançar com leveza nesse projeto de Deus, de se autoconhecer e se manter focada nas coisas de Deus. E a primeira dica é: reconheça a virtude da correção. Como eu falei para vocês, o nosso próprio Deus, ele faz isso. E aqui no livro de Provérbios, no capítulo 15, verso 31 e 32, fala: quem ouve a repreensão construtiva terá lugar permanente entre os sábios. Quem recusa a disciplina faz pouco caso de si mesmo, mas quem ouve a repreensão obtém entendimento. É sábio aquele que consegue receber e compreender que uma orientação, uma repreensão é algo que pode te levar a ser ainda melhor do que você já tem sido. Uma crítica construtiva é aquela que está construindo algo melhor do que aquilo que você já fez ou viveu. Então, nós precisamos atentar o quanto é prudente, o quanto faz parte de uma pessoa que se evolui, que cresce, que prospera, que avança, reconhecer a correção como algo bom. E sabe, queridos, estou falando de algo que eu mesmo sou desafiada. O meu temperamento é bem perfeccionista. E para mim é bem difícil muitas vezes ouvir uma crítica, ouvir algo, porque isso remete ao meu caráter. Eu logo penso, nossa, eu me decepciono comigo mesma. Mas eu tenho aprendido na minha caminhada que é muito mais leve entender isso como algo bom, que constrói, do que como algo que vai estar me prejudicando. E a palavra de Deus ela é perfeita, que no livro de Provérbios até isso nos ensina, que o verdadeiro sábio é aquele que ouve uma repreensão construtiva e retém, recebe. Outra palavra que nos instrui está em Apocalipse 3,19, que diz: repreendo e disciplino aquele que eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Essa é uma orientação direta de Deus, falando que Ele sim vai nos repreender, vai nos orientar. E que o que nós devemos fazer diante disso? Ser cuidadosos, diligentes a ser zeloso, em realmente ouvir essa orientação, se arrepender daquilo e fazer conforme Ele deseja. Amém? Essa é uma dica, que nós possamos reconhecer a virtude da correção, seja que venha diretamente de Deus para nós, pela sua palavra, ou por uma inspiração, ou através de pessoas que são inspiradas por Deus para nos ajudar, para nos instruir no caminho. E a dica 2 é: tenha pausas. Oh, glória! Num mundo corrido como a gente vive, como ter pausa? Diz aí. Mas a pausa é de Deus. Fale comigo, você que tem na sua casa, diga assim: é de Deus. A gente precisa fazer pausas. O conselho de Jesus, Mateus, ele continua funcionando. A gente precisa do secreto, a gente precisa fechar a porta do nosso quarto. E precisamos, nesse momento, nos tornar vulneráveis diante de Deus. Eu não estou falando para você ser uma mulher inconstante, mas eu estou falando que diante de Deus você precisa se expor. Você precisa reconhecer para ele, Pai, eu preciso da sua ajuda.
Senhor, eu fiz isso, o Senhor não está aprovando, eu me arrependo, me ajuda. Sabe, mulher, nós não escondemos nada de Deus. Ele falou em Apocalipse, eu vejo suas obras. Deus nos conhece. Nós precisamos dar pausa, porque no mundo que o que corre, o mais devagar é aquele que corre, né, menos. Porque ninguém mais caminha. Todo mundo está em uma velocidade muito alta. Mas nós precisamos entender que a vida com o Espírito não é essa, ele não é apressado, ele deseja ter tempo conosco. E nós precisamos, muitas vezes, dar uma pausa nas muitas atividades e colocar um tempo com o Senhor para parar e ouvir e se conhecer quem nós somos na presença do nosso Deus. E olhando para Ele, desfrutando da sua face, nós vamos nos conhecer, porque Ele nos fez a sua imagem e semelhança. Então, a primeira dica é: reconheça a virtude na correção. E a segunda é: tenha pausas. Essas pausas são como aquele reparo do carro que eu te falei, eu dei o exemplo. Você vai ajustar, vai deixar tudo alinhadinho ali, ouvindo, intimidade com o Senhor. E você vai poder ter uma jornada mais segura e mais contínua, constante, e chegar no fim daquilo que você tem desejado. Sabe? Eu, com isso, me lembro dos nossos momentos, né? Muitas vezes a gente está em casa e a gente está fazendo tantas coisas. E aí, sempre o meu filho, ele tem uma arma secreta comigo que faz eu parar. Quando o meu filho começa a tocar teclado, eu não consigo ficar fazendo o que eu estou fazendo. Eu paro, eu sempre vou lá, eu espio, eu canto junto, eu oro com ele, eu filmo, eu fico babando porque eu sou mãe. Se você é mãe, você sabe que você baba também. Mas é um mecanismo que me ativa. E sabe, Deus, ele deseja que no meio dos afazeres a gente possa ouvir quando ele nos chama. A gente possa parar para contemplar. A gente possa parar para conhecer, sabe? Para conhecer quem nós somos na presença dele. Alguns dão risada, outros choram, outros se ajoelham, outros vão pular. Em alguns momentos nós seremos uns ou outros, teremos uma ou outra atitude. Mas nós precisamos contemplar o Senhor, precisamos dar pausas em meio às muitas tarefas. E a dica 3 é: decida de que lado você vai ficar. E a gente tem duas opções, nós temos duas opções aqui, de ficar atenta e focada ou ficar distraída e apagada. Sabe? A jornada de se autoconhecer, ela nos remete a muitas coisas. E eu quero trazer aqui um exemplo desse livro que Lisa conta, de algo que ela passava quando ela era criança. Ela treinava em um grupo de nadadoras. E ela nadava. E ela conta nesse testemunho, tá lá na página 93, que ela queria mesmo era a função de estar com as amigas, de comer com as amigas. E ela nunca ganhava. Ela disse que ela sempre pensava assim: se eu completar, estou de missão cumprida e vou poder curtir com as minhas amigas. Mas hoje ela olha para trás e ela pensa: eu não pensava como uma equipe, porque eu pensava em fazer a minha parte, mas eu estava prejudicando todo aquele grupo de pessoas que estavam se esforçando para ganhar, para dar o seu melhor. Não para dar qualquer coisa para completar, mas elas queriam ganhar. Então ela traz essa reflexão que hoje essa apatia não faz mais parte da vida dela, porque nós precisamos entregar o nosso tudo. Precisamos saber até onde nós podemos dar. Se nós estamos dando menos do que 100%, podemos nos esticar para dar mais. Então ela traz essa frase que eu quero ler para você nessa página. Se eu me destacasse, teria que continuar me destacando. E eu não estava disposta a pagar o preço disso. No fundo, ela tinha uma apatia e uma letargia, uma preguiça. Ela soubesse que se ela desse 100% dela, ela teria que continuar treinando e cada vez e mais. Mas ela deixava uma reserva, ela dava 70%, 80%, ela diz no livro, porque ela não se comprometia em dar o seu máximo. E se um dia ela desse o seu máximo e não conseguisse ganhar, ela teria que lidar
com aquele tipo de pensamento, de frustração. Ela teria que ir com ainda mais força para conseguir no próximo. Mas eu quero te dizer que ninguém começa nada acertando sempre. Ninguém vai trilhar um caminho sem errar nunca. E às vezes o medo de errar, o medo de se expor, o medo de dar o seu máximo e ainda assim não acertar em tudo, paralisa muitas mulheres. Que se pararem, se derem uma pausa e olharem para dentro de si, vão perceber que em muitas coisas poderiam dar muito mais. Mas não estão dando porque estão distraídas, desfocadas e com medo de se expor, com medo de lidar com a questão de eu errei, eu preciso ser melhor, eu decido continuar, eu vou trabalhar essa frustração, eu vou trabalhar esse julgamento, essa oposição. E eu quero te dizer, mulher, um lugar de apatia, letargia, se escondendo, não é um lugar que Deus deseja te encontrar. Você sabe, olhando para dentro de você, que o seu potencial é grandioso. E se você não está dando o seu 100%, eu quero te convocar hoje a realmente dar um passo de fé, dar uma pausa naquilo que você está fazendo e pensar o que Deus tem para mim. Eu estou me dando por 100%? Ou porque eu errei? Ou porque eu falhei? Ou porque pessoas me abandonaram no caminho? Eu decidi paralisar. Eu quero fazer com que você realmente pense nisso, em coisas que não tiveram a velocidade, o alcance que você desejou e talvez você desistiu no meio do caminho. Mas mulheres, todos aqueles que alcançaram, eles decidiram em algum momento continuar sem sentir, sem ver resultados, errando, eles buscaram acertar novamente. E sabe, nesse trabalho que eu tenho feito, desenvolvido, até mesmo na igreja, com as meninas, todo esse projeto de comunicar, falar de Deus, muitas vezes também é desafiador. Às vezes é fácil, às vezes requer um posicionamento. Será que pessoas estão recebendo? Será que isso está dando certo? Ou você acha que o tempo inteiro está dizendo, uau, está tudo maravilhoso? Não, tem vezes que eu também me assisto e eu penso assim, poxa, eu falei uma palavra em português errada, que vergonha, todo mundo vai ver isso. Eu fiz uma expressão, gente, essa expressão não ficou boa, minhas ruguinhas estão aparecendo, todo mundo vai ver isso. Mas sabe, é muito mais do que isso. Aqueles que conquistaram grandes coisas, eles tiveram que errar e acertar. Eles tiveram que, mesmo quando não estava favorável, dizer, eu não vou parar. Eu quero te dizer que uma mulher focada é uma mulher que não vai parar porque o sentimento não está dando, porque a tristeza bateu, porque o desânimo bateu. Nós vamos fazer além disso. Nós vamos dar o nosso 100%. Nós vamos decidir nos expor à força de Deus que nos habilita e nos capacita. E eu quero encerrar falando para você sobre essa decisão. Nós podemos decidir em duas escolhas, estar atenta e focada ou distraída e apagada. E eu quero ler um texto para você, esse texto que está lá na página 93. Quando nosso Deus Altíssimo der o sinal, será que você estará como leoa, flexível e pronta para atacar? Flexível fala de fácil para Deus. Será que você vai estar pronta para desfazer o seu cronograma? Desfazer os seus planos e dizer, eis-me aqui, Senhor, conta comigo. E segue falando, prepare-se. Você acredita nisso? O que há em você que inspira maravilha? Você pode ouvir com o seu coração. Você sabe como armar uma estratégia? Você é habilidosa ou criativa? Você é mãe ou professora? Você pode planejar um seminário ou uma reunião em família. Pode transformar uma sala desorganizada e entulhada em um lindo ambiente? Ou você é uma página esperando para ser escrita? Amada irmã, precisamos de sua força destemida. Esse texto está na página 93 e é com isso que eu quero te inspirar nesse dia. A realmente, quando Deus precisar contar com você, você possa ser essa leoa destemida,
que diz: eu vou dar os meus 100%, porque eu sei que nele eu posso dar mais, eu posso ir além. Não tenha medo de errar. Ninguém construiu uma boa jornada acertando sempre, mas você pode reparar o erro e continuar a caminhada, porque Deus está com você, mulher destemida. Eu amo você, um beijo, espalhe essa palavra e nós vamos alcançar o mundo com a palavra de Deus. Amém?